É, sim, chegou. Muito bom dia, estamos ao vivo. Sábado, né? Dia 9/3/2024. Hoje é dia de três patinhos na lagoa, né? Às vezes você fala assim, por quê? Três patinhos na lagoa hoje. Live número 222. Ó, patinho, patinho, patinho. 222. Ó, nossa live de hoje. Caramba, são 222 dias já acordando todo dia, né? Seis, cinco da manhã. Apesar que a gente está acordando há mais tempo. 200, live número 222, mas nesse meio aí nós tivemos. Não, é 222 dias mesmo. Porque não faltamos nenhum dia, né? Mesmo no dia do nosso evento, os 3 dias do nosso evento, nós ficamos sem fazer live, né? Mas é isso aí. 222 dias aí no ar. Você que está chegando aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Não deixe de dar o seu like, né, de compartilhar esse conteúdo, se inscreva no canal. E aí, ó, parabéns para alguém, não sei para quem, mas é parabéns. Bom dia. Não é meu aniversário, não, tá? Deram até bolinha ali. É a Juscelene que escreve. Ah lá, tô falando. Juscelene, ó. Hoje é aniversário de alguém. Ah, para os 222 dias? Ah, você tem que fazer, vão ter que fazer uma festinha de aniversário no dia que completar um ano, 365 dias. A gente vai ter que ter um bolo aí. Quem vai se comprometer? Qual das mulheres vai se comprometer aí a fazer um bolo para a live número 365? E aí nós vamos cantar parabéns. Ó o desafio. Eu gosto de desafio, né? Não? Pois é. Você que está aí no YouTube, muito obrigado por estar aqui. Já pedi para dar o like e se inscrever no canal. E você que estiver vendo isso aqui em algum outro momento, seja muito bem-vindo. E preste muita atenção que a live hoje é muito bacana. E a gente gosta de falar, às vezes, de coisas que a gente já passou, né? Coisas que a gente já viveu. E porque fala com propriedade. E quem nunca já se deparou com o desespero, né? Aquele desespero com alguma coisa. Desespero e qual a saída, né? Esse é o tema de hoje. Para falar de desespero, a pessoa mais indicada são médicos, né? Psiquiatra, psicólogos, porque o desespero, às vezes, ele é fruto de alguma situação que a gente passa. O desespero, ele está aí, tem hora que ele chega. Aí, isso causa tanta coisa na vida das pessoas. E como sair, né? Qual a saída? Quando você entra nessa gaiola, que parece uma prisão. Parece que te trancam naquelas gaiolinhas, quadradinho, fecha a porta. E coloca você sentada lá no cantinho. Aí a pessoa põe a mão na cabeça e fica assim, né? É a posição da pessoa quando, quando ela está em desespero, é uma posição, assim, de medo, né? É uma posição de aflição. É fácil da gente reconhecer alguém quando está com desespero. É fácil da gente reconhecer alguém quando está numa situação difícil. A gente vê pelo semblante, pela postura, pela forma que a pessoa está ali vivendo aquele momento. E o desespero ele pode levar as pessoas a fazer tanta coisa. Acontece muito suicídio, sabia? Muito. Às vezes, em momento de desespero, aquele lapso assim.
E às vezes isso vem de algum problema mental, algum problema de estresse, algum problema que pode vir da saúde mesmo, saúde mental. É nada mais melhor do que para falar sobre esse assunto um psicólogo ou um psiquiatra. Quando a gente estiver sentindo que está entrando numa situação de desespero, qual que é o conselho, né? Procure um profissional da área, procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra, para poder avaliar a sua situação. Porque, às vezes, você está passando por um momento de estresse tão profundo que ele pode te causar aí alguns transtornos, né? E como que a gente sai dessa? Buscando ajuda. Ah, mas eu não tenho condição de ir no médico, não quero ir no médico e tal, mas você tem que buscar ajuda com alguém, alguma ajuda de algum sentido. E a melhor opção é uma pessoa profissional da área. Não estamos aqui hoje para falar de saúde. Está para falar mais do lado humano do desespero, do lado do que a gente vive no dia a dia. Porque a gente vive o desespero, acho que 300 dias por ano. Se tiver 365 ou 366, que este ano tem 366, sendo bissexto, a gente se encontra em desespero em algum momento. Tem pessoas que vivem os 365 dias em desespero e nunca sai dele. Aí sim ele tem que procurar um profissional para se tratar. Mas nós vamos falar aqui hoje mais daquele desespero que acontece com a gente em situações do dia a dia, né? Situações, em momentos que a gente está passando, em algumas situações que a gente não estava esperando por aquilo, acontecer algum fato, e acontece, ou por um acidente, ou por um trabalho de forma intensa que nos causa um estresse. E quando a gente entende que a gente está estressado, quem a gente tem que procurar? Profissionais da área de saúde mental. Porque uma das coisas mais preciosas que nós temos, depois do coração, vocês sabem qual que é? Vocês sabem qual que é a coisa mais preciosa que a gente tem depois do coração? Porque eu acho que primeiro é o coração. Sem o coração a gente não vive. Ele bate, ele pulsa, ele que jorra energia, sangue e oxigênio para todo o corpo. E, e é nele que é a morada de Cristo, né? É nele que você tem que abrir a porta para Deus. Mas a segunda coisa mais importante no corpo humano é o cérebro, que também, sem ele, a gente não vive. Sem ele, a gente, como disse, é duas coisas que, no momento que ele morre, nós já morremos. O coração parou, a gente morreu. O cérebro morreu, parou, a gente morreu. Talvez ainda alguns órgãos ali ficar batendo, né? O coração, o pulmão funcionando, respirando, mas a morte cerebral ela já aconteceu. Aí já não tem volta mais. Por isso que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, a gente cuidar da nossa cabecinha. E como que cuida disso, né? Fora do âmbito profissional, de você buscar um psicólogo, de buscar um médico para poder verificar se você está com algum problema. Quando você se sentir estressado e numa situação de estresse, uma situação de todo dia você acordar e se sentir numa situação ruim,
Mesmo não tendo, não está acontecendo nada, e você parece que está ruim, tá naquela situação assim que parece que o mundo caiu, né? Isso é um sinal de estresse. Aí você tem que procurar um profissional para tratar do estresse, porque o estresse, às vezes, você não consegue tratar ele de forma normal, você precisa de um profissional. Mas também você pode tratar ele com exercício, com atividade física, com um bom papo com uma turma maravilhosa, igual a gente está aqui de manhã, participando de movimentos. E uma das coisas que ela precisa ser treinada, isso eu faço muito, é você ter paciência, calma e tranquilidade. Ah, mas como é que eu vou ter tranquilidade em momento de estresse, com problemas e tal? Porque a tranquilidade, então, na hora que você começa a exercitar, ficar tranquilo, ficar mais centrado no momento de um estresse, de alguma coisa que você está vivendo, ou de um grande movimento ou acidente que acontece, você ter calma, ser o rei da paciência. As pessoas me chamam de rei da paciência, porque eu tenho uma tranquilidade, uma paciência tão grande, que quando acontece qualquer coisa, eu não me desespero. Pode ser um acidente. Eu fico, opa, peraí, vou ver o que está ocorrendo aqui. Para poder entender o que está acontecendo para uma tomada de decisão. Porque se você não entender o que está acontecendo para uma tomada de decisão, talvez se você precisa tomar uma decisão rápida, de que forma que você vai conseguir fazer isso, né? Agora, quais são os tipos de desespero que a gente vive no dia a dia? Depois eu quero perguntar para cada um de vocês aí, nessa semana, vai analisando aí para a gente conversar depois sobre isso. Nessa semana que passou, que foi de segunda até ontem, sexta-feira, vou falar hoje sábado, que a gente está começando o nosso sábado, eu gostaria que vocês analisassem aí se você viveu algum momento de desespero nessa semana e qual foi esse momento, né? Só para a gente, de repente, fazer uma análise dele assim, ó, pensar assim, o que que eu poderia ter feito, né? Essa semana eu tive alguns desesperos aqui. Eu tive desespero financeiro, aonde chegou próximo de pagar alguns dividendos e contas, e eu, um dia anterior, eu ficava assim, opa, peraí, o que que eu tenho que fazer para poder resolver meu problema amanhã? Então, aí você fica aqui uma meia hora, às vezes você fica improdutivo. O desespero, ele causa improdutividade. Quando você começa a verificar quais são os sintomas, né, que a gente começa a verificar que a gente está começando a se desesperar com alguma coisa. Quando você fica improdutivo, fica assim, você não sabe onde você fica. Você às vezes está sentado aqui, de repente você já levanta, já vai para a cozinha, já na cozinha não está bom, você volta, deita no sofá, levanta, vai para a cama, aí parece que você não tem lugar, parece que você não tem ambiente. Aí isso vai bater naquele desespero, isso é sintoma do estresse e do desespero. Às vezes, você até fica assim, procurando algum lugar para ir. Às vezes você fica, caramba, eu preciso dar uma saída, eu preciso ir em algum lugar. E isso vai lhe mostrando um sintoma mais aguçado ainda do problema. Por quê? Quando você já começa a pensar que precisa sair, precisa ir para algum lugar, é um problema sério. Já começa a analisar o seguinte, cara, eu preciso sair para a rua. Tem pessoas que às vezes entram num desespero dentro de casa e entra nesse sintoma de precisar sair para a rua e às vezes sai e não presta atenção, fica assim meio lunático, como se diz, né? Sem raciocínio, e às vezes pode acontecer um acidente, ser atropelado, acontecer um acidente, ou de acontecer qualquer coisa. Nesse momento, você tem que estar mais propício a parar um pouquinho e tentar ter calma, ter tranquilidade.
Ah, mas como é que eu vou ter calma e tranquilidade se eu estou desesperado? Se é um desespero, se aquilo veio. A primeira coisa que você tem que identificar. Agora, a coisa mais difícil que tem é a gente fazer o diagnóstico da gente mesmo, né? Da gente aceitar que a gente está estressado, da gente aceitar que está acontecendo alguma coisa com a gente. As pessoas perguntam, não, tá tudo bem, tá tudo jóia. As pessoas têm, a gente tem medo de falar para as pessoas do que a gente está sentindo, do que a gente está passando. Primeira coisa que você tem que fazer é perder esse medo. As pessoas não são bichos, as pessoas elas não vão te criticar de você falar que está passando por alguma coisa que é fora da realidade, fora do normal. Às vezes vira até piada, as pessoas falam assim, não, eu estou vendo, eu tô ouvindo voz, eu estou vendo pessoas, isso acontece. A pessoa começa a ter é, crises de ilusão, começa a ver coisa onde não tem. Isso tudo acontece. E quando você está nessa situação de começar a achar que você tem que resolver aquilo sozinho e não precisa de ajuda, aí o problema está ficando cada vez mais sério, cada vez mais sério. Por isso que é importante você realmente ter a coragem e a tranquilidade de resolver esse problema. Porque se você não tiver coragem e tranquilidade, você não vai conseguir resolver ele de forma nenhuma. Você cada vez vai ficar mais dentro desse buraco e cavar ele mais fundo, mais fundo, mais fundo. Porque você não está buscando ajuda. E para resolver o problema de estresse, de depressão, de desespero, porque o desespero é o final de tudo isso que você está vivendo aí, que é estresse, depressão, né, de coisa que acontece na sua vida que vai desencadeando o desespero. Chega no momento, já o desespero já é aquele final ali, né? Crise de pânico. Tem pessoas que têm crise de pânico, né? Aí tem pessoas que, por exemplo, não podem nem entrar dentro de um elevador. Você entra dentro do elevador, ela já fica. Fechou a porta, para ela parece que botaram ela dentro de um quadrado ali, de um caixote, e saíram, fecharam e saíram correndo. Pode ter 10 pessoas lá dentro. Ela se sente como se ela estivesse sozinha, presa numa caixa. Crise do pânico é terrível. Ah, você já teve isso? Não, eu acho que não, porque eu nunca tive pânico com nada. Eu sou até tranquilo demais. Tem hora assim, eu pego um problema sério, grande, gigante, e tento fazer com que ele é pequenininho, ou pelo menos fico assim, fazendo com que ele seja pequeno para mim tentar entender ele mais fácil. O que precisamos fazer é aprender que os grandes problemas que a gente tem na vida, a gente possa fazer com que ele, de vez desse problema, de colocar nessa jaulinha, nesse quadradinho, coloque seu problema ali dentro. Opa, vou colocar ele aqui na caixinha que ele me colocar. E agora eu vou começar a analisar todos os pontos desse problema para me poder resolvê-lo. Com calma, com tranquilidade. Porque uma coisa, gente, isso eu gosto até de falar, depois que o problema acontece, não adianta. Ele não vai se resolver num passo de mágica. E quanto mais você se desesperar, e quanto mais você ficar com medo desse problema, maior ele vai ficar. Você está alimentando ele. E ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Vai chegar no momento que você não consegue mais segurar ele. Aí vai chegar no momento que ele começa a afetar outras pessoas, porque você não buscou ajuda. E quando você não busca ajuda, ele afeta as outras pessoas que estão próximo de você.
afeta quem está do seu lado, afeta quem convive com você, afeta seus amigos. E olha só, é coisa demais que pode afetar na vida da gente. Por isso que nós temos que nos cuidar, porque o desespero, ele é um estado emocional de extrema tensão. Ele causa ansiedade, causa medo, e isso vai nos deixando cada vez mais numa situação tão difícil, e se a gente não tiver condição de parar um minuto e se exercitar o nosso cérebro, né? Ensinar o nosso cérebro a lidar com o desespero, porque a gente pode ensinar o nosso cérebro a não lidar com o desespero, a ter calma, tranquilidade. Ah, mas isso é de cada pessoa. Tem as pessoas que são mais explosivas, outras pessoas são mais tranquilas, outras pessoas são mais racionais. Mas a gente pode treinar o nosso cérebro. A gente não treina ele para aprender tudo. A gente não treina ele para lidar com as situações. A gente pode treinar. Ah, eu vou conseguir resolver meu problema se eu treinar o meu cérebro a identificar isso? Talvez não resolva, mas você vai sofrer menos. Você vai saber tomar a decisão rápida de procurar ajuda, de procurar alguém para te ajudar, uma orientação, uma conversa. E não existe nada melhor que um bom amigo para essas horas. Quando você está numa situação dessa, você poder desabafar, conversar com um amigo e ter alguém ali para compartilhar daquele problema, porque aí a pessoa pode te orientar. Mas se você não está propício a receber a orientação do outro lado, não adianta você nem procurar um profissional ou um amigo. Você já tem que estar aberto a receber as críticas, receber a orientação, receber o caminho que você vai precisar tomar para resolver aquilo. E quais as causas desse desespero, né? Aí você tem que entender, tem que analisar o que está causando esse desespero. Às vezes você não consegue enxergar. Às vezes não é você que vai falar qual que é a causa daquele desespero que você está tendo. Na maioria das vezes a gente identifica, já sabe. Se é um desespero por questão de dívida, a gente sabe. Se é um desespero por questão de ter que fazer alguma atividade, a gente já sabe. Tem situações que nos causam desespero assim, ó, tremendo, né? Quando acontece um pequeno acidente. Tem pessoas que se desesperam de uma forma tão grande. Às vezes você está dirigindo e encosta o carro. Às vezes você entra em desespero com medo de outra pessoa, nem é do que está acontecendo naquele fato ali, naquele momento. Você, às vezes, entra em desespero por imaginar que alguém vai fazer um juízo final daquilo para você. Olha só, tem pessoas que às vezes. Vou dar um exemplo assim. Ah, uma pessoa pega um carro emprestado de alguém e sai andando. Vai aqui, vai ali, resolve o negócio. Aí, de repente, acontece um pequeno acidentezinho. Se a pessoa não tiver um controle emocional, ela pega e bate o carro. Quer dizer, encosta, né? Só encosta. Qual que é a forma dessa pessoa reagir? Ela vai entrar em desespero inicialmente, porque ela vai pensar em outras coisas externas e esquece de pensar no problema que está acontecendo aí para resolver. Aí, às vezes, ela pega e fala assim: Nossa, o que que o meu marido vai pensar de mim? O que que a minha esposa vai pensar de mim? Nossa, o que que o meu irmão vai pensar de mim? O que que o meu amigo que me emprestou o carro vai pensar de mim? Então, entra naquele desespero pensando no que o outro vai é, fazer de julgamento e não foca no problema.
Aí faz aquele problema que é pequeno ficar um problema gigante. Então, o que que a gente precisa fazer? Focar no problema. Quando acontecer algo, não se desespere. Foque nesse problema para resolvê-lo, porque você vai conseguir resolver com mais tranquilidade, com mais facilidade. E temos que entender o seguinte, o problema ele pode ser desse tamanhozinho, tá? Pequeno. Se você não resolver ele, se você não for deixando ele acumular, aí você vai juntando os probleminha, né? Quando você junta um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai juntando, ele vai ficando grande. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Aí você junta aquele monte de probleminha pequeno que vira um problemão. Então resolva os pequenos problemas. Não deixa ele, ah, amanhã eu resolvo, resolvo depois. Depois eu cuido disso. Vai resolvendo tudo que acontecer no seu caminho, os pequenos problemas, vai resolvendo ele, já vai deixando aquilo assim sanado. Não deixe ele virar um monstro, ficar grande. No momento que ele ficar grande, talvez ele fique insustentável. Ele fica difícil de você lidar com ele. Ah, mas o problema é meu. Você pode dividir ele com alguém que você confie. Essa pessoa, às vezes, pode até te orientar na forma correta que você vai lidar com ele. Agora, se você não se abrir, não falar isso para ninguém, querer guardar tudo isso para dentro de si, e tem muita gente que guarda tudo para dentro dele mesmo, né? A pessoa fechada, acontece um probleminha, fica ali, ó. Cruza o braço, vai para um canto e fica, põe a mão na cabeça, esconde ali o problema, porque ele não quer pegar o problema e transferir para ninguém, beleza? Você não tem que transferir o problema para ninguém, isso é fato. Mas você precisa de alguém para compartilhar, você precisa de alguém para poder te orientar. Porque no momento que você tem aquele problema e começa a desesperar com ele, você já saiu do controle. Você já não está no controle mais. E como que você volta para o controle? Às vezes com a ajuda de alguém. Se é a ajuda de um amigo, da esposa, do marido, do irmão, ótimo. Você tenta resolver ele dentro da sua casa mesmo. Mas se você sentir que você precisa de uma ajuda profissional, busca. Nossa, eu preciso de um psicólogo. Eu preciso de um psiquiatra. Agora, quem tem que tomar essas decisões? Somos nós mesmos. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Enquanto nós não tomarmos a decisão de que nós precisamos cuidar dos nossos problemas e não deixar com que ele gere desespero, ó, não vai em frente. A gente precisa realmente lidar com essa situação. E como que você faz isso? Treina a sua tranquilidade, sua calma. Isso é treinável, tá? Você pode treinar. Ser calmo e tranquilo na hora de resolver problemas. E como que a gente faz isso? Isso é hábito. Você começa a fazer assim, quando começa a ter probleminha, você vai tentando resolver. E vai resolvendo ele devagarzinho, tá, com calma e tal. Vai chegar um momento que se você vai fazer isso de forma natural. Eu fui aprendendo na minha vida a lidar com pequenos problemas de uma forma bem tranquila. Eu não sei se é porque eu vivi muito problema na minha infância, porque quando caiu um garfo no chão, a minha mãe brigava. E na minha época, brigava, não era assim, caiu no chão, menino. Não, ela andava com cinto já na mão. Ó, lapada assim, as costas viviam ardendo, meu amigo. Quebrava um copo? Meu Deus do céu. Quando quebrava um talher, um copo em casa, já não tinha. Meu amigo, era assim, a perna ficava roxa. Você não presta atenção, você isso, aqui. Hoje não, hoje eu fui aprendendo na vida que quando quebra qualquer coisa em casa, minha primeira reação, tá? Quebrou um copo, quebrou um prato, quebrou alguma coisa dentro de casa, a minha primeira reação é assim.
Eu vou na pessoa, já direto na pessoa, para ela não se desesperar. Eu vou acalmar a pessoa que aconteceu aquilo e falar assim, ó, calma, cuidado para não pisar e cortar. Deixa que eu resolvo. Aí eu vou lá e pego, limpo o espaço. Por que que eu faço isso, tá? Porque eu sou a pessoa que estou tranquila ali naquele momento, então eu estou mais apto a fazer aquilo. Porque às vezes a pessoa fica desesperada porque quebrou um talher, alguma coisa, ela, ela se machuca sem ver. Até na forma de pegar o vidro ali, ela vai lá e corta a mão. O desespero, ele leva as pessoas a ter mais problemas, se você não souber controlar ele. E quando tiver alguém de fora que te oferecer ajuda para resolver um problema, não se desespere e deixa ele ajudar. Se acalma. É o momento de acalmar. Por que que eu estou falando do simples quebrar de talher, copo e tal? Porque a gente tem que partir do simples, para que entenda, porque pode ser uma coisa grande. Às vezes cai alguma coisa no chão, pode ser grande e tal. Uma coisa que aconteceu comigo, e eu não me desesperei, né? Eu vou contar para vocês aqui e às vezes a gente, assim, só estou lembrando por história, tá? Não é por sentimento, né? Eu estava no meu estúdio, foi o dia que eu fiz a retrospectiva. Eu estava preparando o ambiente para fazer a retrospectiva na virada do ano, hein, gente? Olha o que aconteceu. Lá no meu estúdio, eu tinha um painel grandão, né, com uma TV. É uma TV de 75 polegadas. Uma TV de 75 polegadas, gigantona. No dia da retrospectiva, eu estava preparando um ambiente, arrumando um ambiente de manhã, para começar à noite a fazer a retrospectiva nossa do G365. Aí, como eu estava preparando o ambiente, eu precisava passar um cabo, né, HDMI para ligar no computador, para aquela TV. Aí, de vez de eu chamar alguém, né, de eu procurar alguém para me ajudar, olha só, a gente às vezes caça problema, né? De vez de fazer isso, eu fui tentar colocar esse cabo na TV, no painel, sem precisar tirar do lugar. Aí eu enfiei meu braço por trás para colocar o cabo, né, na TV. O que que aconteceu? A TV desprendeu do, do suporte da parede e caiu de quina, assim, ó. Tá. Rapaz, ela rachou no meio. Ela fez assim, ó, pá. Uma TV, foi um prejuízo em torno de uns 7 mil reais, 6 mil a 7 mil reais. Aí eu me desesperei? Não. Eu olhei para aquele lá e falei assim, fazer o quê, né? Aconteceu. Depois que acontece, não adianta se lamentar. Aconteceu. Aí lá vai, eu tirei aquela TV, coloquei lá, falei assim, agora, o que que eu vou fazer para mim colocar? Eu tinha outra TV, menorzinha, aí eu fui lá, peguei a TV menor, coloquei, continuei organizando meu espaço da mesma forma. Eu só peguei a TV e coloquei ela num canto lá para resolver depois. E ela quebrou assim de não aproveitar nem nada, né? Aproveitava alguma pecinha dentro dela. Quebrou mesmo, feio. E assim, e não fiquei com um sentimento ruim daquilo, daquela perca. Aconteceu, depois que acontece, gente, não adianta desesperar, aconteceu, tenha tranquilidade. Aí eu consegui ainda organizar minhas coisas e começar a live no outro dia, ó, de boa, sem problema. Cheguei lá no outro dia cedo, fiz a live das 6h05 e continuei já às 24 horas. Eu tinha um objetivo ali de fazer a live e tal. Assim, aquilo não me abalou, né? E adianta a gente ficar abalado com alguma situação? Não adianta. E outra coisa, se não for, foi eu que quebrei, né? Então, quer dizer, foi mais fácil para mim que a TV era minha, então para mim aceitar é mais fácil, né? E se fosse outra pessoa que tivesse quebrado ela?
Hum? Qual que seria a minha reação quando é um terceiro? Quando o problema ele está terceirizado, ele foi um terceiro que causou um problema para você. O que que você tem que fazer? Eu tenho a mesma postura de tranquilidade. Se aconteceu, não adianta. Às vezes a pessoa começa a desesperar, e a minha reação é acalmar a pessoa, primeiramente. Sabe por quê? Porque a gente tem que pensar no próximo. A gente tem que pegar e tentar resolver aquilo. Já aconteceu? Calma aí, calma, respira, senta. Ah, mas e agora? Como é que eu faço? Calma. Aconteceu, aconteceu. Pode ficar tranquilo. Vamos resolver o problema. Não é fácil tomar esse tipo de decisão. Então, quer dizer, isso a gente precisa treinar a gente a fazer isso. Isso é hábito. A gente vai aprender. Que a gente, se a gente é explosivo, se a gente é aquele tipo de pessoa que não aceita certas coisas, a gente precisa treinar a gente. A gente precisa criar hábitos. Isso é a gente que tem que fazer. Não é ninguém que faz isso pela gente. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês ter calma, paciência. Não se desespere. Já viu aquela música? Não se desespere. Como é que é, dona Neuza? Dona Neuza, eu gosto de música. A senhora parou de passar as músicas aí pro Ale cantar, né? Tocar. Mas é isso aí que eu queria passar para vocês hoje, para vocês ter calma, não se desesperar em momento algum, né? E pode abrir microfone aí para comentários. Eu até vou deixar gravando aqui no YouTube para as pessoas escutarem o comentário de vocês. E espero que alguém aí conte algum desespero que ele passou na semana. Pode ser simples, só para a gente entender como é que foi a sua reação, né? Quem quiser abrir o microfone, pode falar. Pode falar, Léo. Eu sei que você gosta de falar, você está esperando para ver se alguém pula na frente, né? Bom dia, bom Aí dia. a Juscelene hoje pulou na frente. Ela fica caladinha até no final. Ah, Quando você falou em desespero, eu me lembrei. Ontem de noite, a hora de eu dormir, e minha menina nada de chegar e foi para uma reunião. E eu desesperada, ela chegasse, morrendo de medo de dormir, e ela não chegasse. aí. Pensa no desespero. Aí, graças a Deus ela chegou, e aí eu pude dormir. Mas em acordar de 13h40 da manhã é um desespero, viu? Não pensar em não dormir. Olha aí, tá vendo? Aí, Mas hoje a gente se desespera com coisinha pequena, né? é verdade. Pois é. Então, Mas o que foi? Você tá chorando ou não, é o sono mesmo. tá sono? Acordou cedo demais? Foi. Mas valeu. E essa ideia desse tema aí foi por quê? Ah, tá Qual bom. foi a ideia? Eu vivi alguns desesperos essa semana também. Eu gosto de falar do que eu vivo. Ah, sim. Né? Assim, é desespero de quê? A gente vive, né? Assim, às vezes, de um desentendimento entre alguém dentro da família que você quer que resolva, aí você fica meio desesperado, conversa com um, conversa com o outro, por aí vai. Isso O vai mesmo, acontecendo. o meus maiores desespero foi quando eu fiquei desempregada e quando me faltou a saúde. Pense, Aí, tá vendo? desesperozinho, viu? É, Mas é é, isso aí que você falou mesmo. Arrumar pessoas e tentar arrumar a solução. ter Focar no calma. problema realmente é a solução. Às vezes Certinho. demora um pouquinho, mas dá certo. É, isso aí. Vai, dona Aí, Neuza. A música, dona Neuza. a música da música. É a Lé agora que vai falar. Eu não, pode deixar a dona Neuza, É, tranquilo. a dona Neuza tá conversando com a Chaveirinho, né? Com a Estelinha. Com a Estelinha. A Fala, André Neuza. deve estar no desespero, viu? E né, a Amber ele O, abriu hoje. o fone tá, o microfone tá fechado, dona Neuza. Abriu Abriu. a música que eu ia falar assim, calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma.
calma. Aí eu não sei o resto. Pois é, Na velho. verdade, ele tem ô, Não, Newton, não se desespere, dona Neuza, que a senhora não não sabe o resto. tenha calma, exatamente. E cadê o negócio para abaixar aí? Procura aí para mim. Estou procurando o controle aqui. Newton, é o seguinte, muito legal esse tema que você arrumou aí, hein? Foi 10. Agora, desespero, qual os desesperos que hoje, essa semana eu passei um estresse enorme na loja, por É, causa das coisas que acontecem, né? O pessoal querendo passar O a perna, cafezinho que passa, ó. tudo, enganar a gente com qualquer jeito, e é onde a gente se estressa e muito, e muito, e muito. é. Né? O pessoal acha que a gente é velha, mas é burra, pode passar a perna, mas só que comigo eles se enganam, né? Porque eu soltei a boca no trombone e falei um monte, porque é bicho feio, viu, as coisas que acontecem com a gente. Que nem você falou, quebrou, eu nunca me incomodei. Meus pais, assim como os seus, se eu quebrasse uma coisa, nossa, primeiro vinha a sua. É. Depois ia falar, presta atenção no que está fazendo, tenha cuidado, né? Tanto é que os nossos pratos era lata de marmita, de goiabada. Os pratos dos filhos era uma lata de goiabada para cada um. É ali que a gente comia, né? Para já com medo de quebrar prato. Mas eu nunca briguei com meus filhos de quebrar uma travessa, seja lá quem for. Porque ninguém quebra por querer, ninguém pega, a não ser aqueles caras que vão comemorar num lugar e pega a taça de vinho, depois que bebe, joga lá Aí já na, é vandalismo, né? né? Então, agora, a gente não, ninguém vai catar um copo, uma travessa, jogando no chão de propósito. Quebra porque tinha que acontecer. Quebrou, quebrou, uai. Vai reclamar do quê? Que bom, né? Afinal de contas, a fábrica também tem que ter lucro, né? Tem que Tem renovar que o negócio. repor, né? Mas Certinho. ontem não, essa semana, eu me estressei muito. Vixe, Maria, muito. Por quê? Porque eu trabalho com lã, sabe? Lã, novelos de lã. E os Amiga, novelos. tá chegando, viu? Aí, novelo de lã, eu compro no escuro, eu compro de olhos fechados. Por quê? Porque eu faço o pedido em setembro para vir. Esse pedido que eu faço em setembro vai vir em fevereiro do outro ano. Uhum. Então, eu nunca sei se realmente vai fazer frio ou se não. É uma compra que eu faço no escuro. É a compra de lã. Por quê? Porque ela vem da Turquia. Ela não é daqui. Ela vem da Turquia, vem da Grécia, vem da Índia, vem de tudo quanto é lugar, mas não. Então, vem de longe. Enquanto eles não completam o container, essa lã não chega. E tem uma firma muito famosa, mas muito famosa mesmo, no mundo, vamos dizer, em vários países, que é a Coates Corrente. Então, o que que eles fizeram? Esse ano, não sei se foi erro de algum funcionário ou não, foi feito o pedido em setembro e ele programou para que essa lã viesse no final de maio. Aí deu chabu para todo mundo, imagina, quase um ano para vir, né? Porque ela tem que vir em fevereiro, não lá em maio. Em maio ninguém vai querer mais. Conclusão, por causa disso, foi cancelado o pedido de todo mundo. E quem vendeu teve prejuízo de não ganhar a comissão, né, que vendeu. E aí, o que, que eles estão fazendo para reverter um pouquinho o lado deles? Eles não estão preocupados com o fornecedor. Para mim, não veio, tudo bem, não veio, não veio Uhum. o, a mercadoria. Mas para eles é prejuízo para quem vendeu. Então, o que, que eles estão fazendo? Em vez, a gente faz do pedido que eu tive que pedir algumas outras coisas, que fora que não é lã, e na hora de faturar, eles faturaram a nota como se fosse de Santa Catarina.
uma nota fora do estado. Então, isso eu pago o quê? 2 impostos. E É. aí eu fui calcular o imposto daquilo, dá uma nota, dá quase R$ 500 de imposto. Aí eu peguei e reclamei, falei, que negócio é esse? Por que vocês faturaram de Santa Catarina, sendo que vocês têm aqui no estado de São Paulo também, né? Que eles têm o escritório tem no estado de São Paulo como Santa Catarina. Uhum. Se eu estou dentro do estado de São Paulo, você tem que faturar daqui, não é de lá. Aí eu rodei a baiana, né? Pensa numa mulher raivosa. Brava. Soltei. Aí eu peguei e falei para a representante, ou você vai ter que me pagar integral. Eles ficam falando, esse prejuízo que eu tô, ou esse imposto que eu vou ter que pagar, porque eu vou ter que pagar. Está aqui. Não tem como reverter a nota. Aí ela pegou e falou assim, eu não quero nem saber, eu quero integral. Aí ela pegou e falou assim, ai, dona Neuza, veja bem, é porque a linha que eu mandei foi mais barata. Eu falei, mesmo que fosse mais caro, ainda eu teria que pagar mais imposto do que o que você está me cobrando. Ou você reverte isso, ou eu vou direto na ouvidoria. Aí ela, pelo amor de Deus, você vai queimar meu filme. Ah, é? Então, são coisas que, como eu falo que eu lido ali na loja, que às vezes o André não sabe da missa a metade das coisas que acontecem. Eu tenho que rodar a baiana. Tá certo. Então eu tenho que dar uma de brava. Aí vocês vão saber quem é Neuza, sabe? Vocês não vão saber quem é Bravinho. Ixi, vira, tira, Ah, mas tira. que visita é essa que não tá a conta de fazer nenhum café, Não, né, dona Neuza? fazendo o Eu pão já vi, para estava ela. queimando lá, já virei. Não, o pão é para ela. O Ela pão é, esqueceu lá. o pão é Gente, para ela. e eu que levo a culpa, tá vendo? E ela fala assim, ó, tá queimando, Ela é teu? esqueceu, ela Aí, esqueceu o Vai negócio. lá, vai lá arrumar o café para ela. não, não, pensa, a visita vem, ela não come. Aí eu não como isso, eu não Ainda como bem que Deus aquilo, eu está não vendo, como aquilo outro. perdoe Aí ela tem da que se casa virar falando. nos 30 para fazer as coisas para que ela come. Perdoe, senhor, porque ela não sabe o que ela está falando. Ai, meu Deus do céu, fala